Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, festa de São Matias Apóstolo. Hoje celebramos também o apostolado, a eleição que Jesus faz, quando escolhe os seus para que vão ao mundo e anunciem a sua palavra. Mas a eleição de Matias foi diferente. Quem foi São Matias? Desde o batismo de João Batista, e ali posteriormente, São Matias se torna um seguidor. Mas São Matias não compunha o grupo dos 12. O grupo dos 12 estava fechado e tinha uma figura enigmática chamada Judas Iscariotes. Judas se tornou guia, como diz a primeira leitura de hoje, guia daqueles que se perderam. Foi um traidor, abandonou Jesus. Todos os apóstolos eram amigos do Senhor, estavam com Ele a todo momento, estavam realizando a sua missão, partilhavam em tudo da vida do Mestre. E assim também era Judas. Judas foi escolhido pelo Senhor. Jesus chamou um a um os 12, aqueles que iriam compor o grupo chamado de apóstolo. Mas Judas foi tentado e pelo dinheiro abandonou Jesus. Era uma pessoa que não gostava da maneira com que Jesus agia, e em certos momentos fingia até humildade e simplicidade para tentar chegar ao coração das pessoas, mas de fato seu coração estava longe, como o próprio Evangelho nos diz. Judas se torna a guia daqueles que se perderam, mas não fiquem com, vão ficar com medo. Judas ainda está entre nós. Judas continua a ser guia daqueles que se perderam e continua a fazer muitas pessoas traírem Jesus, traírem a igreja, traírem o apostolado. Mas isso não deve ser supervalorizado, tendo em vista que um se torna traidor, mas ainda há 11 que estão junto com Jesus e vão doar a sua vida até o último suspiro para que o Evangelho seja propagado.
Pedro então se levanta e diz: Judas foi guia dos que se perderam, é preciso então alguém para compor o seu lugar. Haviam 2 discípulos que acompanhavam Jesus em tudo. E quais eram os qualificativos para que a pessoa pudesse assumir o apostolado? Tinha que acompanhar Jesus durante toda a sua vida e também tinha que testemunhar o Evangelho. E haviam 2 pessoas que eram exatamente iguais na missão. Não tinha como selecionar quem era mais importante, quem era menos importante, ou quem era maior, ou quem era menor, quem era melhor, quem era pior, nada disso. Eram iguais. E quando as pessoas dizem que não existe sorte na igreja, o início do apostolado fala o contrário. Como que foi a escolha de José e de Matias para saber quem ocuparia o lugar no apostolado? Foi tirado na sorte. Porque os 2 tinham os qualificativos necessários para ocupar o lugar no apostolado. E assim foi. José, que era chamado de Barsabás, apelidado de Justo, e Matias. Quando os Atos dos Apóstolos falam desta maneira, até parece que o escolhido seria José, mas a sorte caiu sobre Matias. Matias então vem fazer parte do grupo dos 12. Pedro chama a atenção porque faltava ainda um alicerce para compor o novo Israel, para compor o apostolado. E Matias então ocupa este lugar, se torna apóstolo, vem então fazer parte dos grandes alicerces da igreja que estruturam a nossa fé. E nesses quase 2000 anos, aqui também estamos nós, vivendo o respiro dos apóstolos, sendo também nós continuadores do apostolado de Jesus. Mas calma, por mais que nós recebemos esta herança, a salvação ainda não é certa. Embora Jesus tenha nos destinados à salvação, ainda precisa contar conosco. É preciso abertura de vida, aceitação e testemunho. Quem não testemunha não é capaz de seguir o caminho de Jesus. Quem não é da paz e não vive o amor, também não pode fazer parte deste grupo. Por mais que o batismo nos dê os qualificativos necessários para sermos salvos, ainda é preciso viver aquilo que recebemos, pois quem não vive, recusa, renuncia ao dom maior que Deus já nos deu e nos selou quando fomos batizados. E o que nos afasta da grandeza de Deus e da missão de sermos também apóstolos e sermos continuadores da sua boa obra? Quando dividimos, quando negligenciamos, quando afastamos as pessoas, quando disseminamos raiva, discórdia, tantos males que ainda estão vivos entre nós, que podem ser sinais de que o mal está enraizado nos corações. É preciso, portanto, uma conversão, mudança de vida, um esvaziamento da crueldade e de tudo aquilo que nos priva da graça de Deus, para que aceitamos o batismo e sejamos continuadores do seu amor, da sua missão. O evangelho de hoje, Jesus fala sobre a lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Quem permanece no amor, permanece em mim e eu nele. E assim Jesus nos dá essa grandeza. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo a respeito do meu Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um, é a frase que nós ouvimos desde o final de semana. A união do Pai para com o Filho. Jesus se torna a imagem viva do Deus escondido nas alturas, e Ele está presente, ressuscitado no meio de nós. É Ele quem convoca, é Ele quem vocaciona. Uma tristeza para a nossa vida é ver que não só cristãos desinformados, mas também pessoas que já foram instruídas, acabam negligenciando e espalhando o mal. É uma tristeza do nosso coração. Pessoas que se comportam como Judas. E agora há pouco, na minha oração, eu terminei para preparar essa reflexão e fui inventar de abrir um Instagram. Acabo caindo num vídeo muito triste, em que o Papa Francisco, logo depois da sua eleição, diante de uma numerosa
multidão estava ali dando a bênção, e ele dizia: darei a bênção em silêncio, em respeito a muitos não católicos que estão presentes aqui, e assim que esta bênção, mesmo em silêncio, possa recair sobre cada um de vocês. E na imagem logo abaixo de 2 vídeos compilados está o Papa Leão XIV, que unicamente em latim diz: Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, e dá a bênção. E aí dizendo: até que enfim temos um Papa. Negligenciou e recusou tudo aquilo que veio antes. Nós não somos deste ou daquele, não somos de Apolo, não somos de Pedro, não somos de Paulo, somos de Cristo. E Cristo nos dá dia a dia os pastores para cuidar, governar e pastorear a igreja. Há um tempo para cada Papa, há um tempo para cada pastor, e cada um exerce a sua maneira, mas todos são verdadeiros, e todos são os pastores da mesma e única igreja, católica, apostólica e, graças a Deus, romana, na sede onde o apóstolo São Pedro foi sepultado, e ali a igreja é governada pelos sucessores do apóstolo. É triste para nós vermos essa distinção que muitos fazem, mas isso não está muito distante, quando as pessoas também fazem distinção entre o padre que assume a paróquia, ou entre o bispo que assume a diocese. Existe um tempo para cada um, e cada um tem a sua maneira de governar, sempre assistidos pelo Espírito Santo. Não realizamos nossa vontade, mas realizamos a vontade de Deus, aquele Deus escondido nas alturas, mas que se revela pelo Filho encarnado, vivo e ressuscitado, presente no meio de nós, luz para iluminar o mundo, luz para dissipar as trevas, luz para clarear a nossa vida. E assim Deus nos ilumine e nos permitam viver junto a esta igreja católica, apostólica, romana, com a verdadeira sucessão dos apóstolos, que permanecem vivos no coração humano, nos dando a graça de estarmos presentes diante do Senhor pela palavra e pela Santa Eucaristia que celebramos.